Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos as estratégias que podem te ajudar a dominar as suas dívidas com tranquilidade e ainda se tornar uma pessoa próspera. Meu nome é Eduardo Marinari e o tema de hoje é prioridades de pagamentos. E o que são prioridades de pagamentos? A gente vai conversar hoje aqui de prioridades de pagamentos no seu momento. Não é a prioridade de pagamento, a gente sabe que é prioridade, contas de água, contas de luz e tudo que nós temos que pagar, né? E hoje é um pouquinho diferente. Prioridades de pagamento para quem tem dívida, para quem está devendo e está com problemas financeiros, tá? E aproveitando, já deixe seu like, faça a sua inscrição aqui, acione o sininho para a gente poder enviar os vídeos para você. Assim que a gente enviar um vídeo, você já vai ser acionado. E o que é prioridade de pagamentos para quem está com dívida? Prioridade de pagamento para quem está com dívida é no momento, porque a gente sabe, nas nossas contas de residenciais ou dentro da empresa, a gente tem as prioridades, são água, luz, os cartões de crédito para não negativar o nome e uma série de outras contas que a gente sabe que a gente não pode deixar de pagar. Mas prioridade de pagamento para quem está com dívida é o momento. A gente tem que analisar aquele momento que você está com dívida, o que você consegue pagar, o que você não consegue pagar. E eu costumo dizer que a gente tem que analisar o coração, porque senão a gente para se manter vivo, nosso coração tem que estar funcionando, tem que estar com o pulmão cheio de ar. Então, para a gente manter nossa vida em ordem, a gente tem que seguir algumas prioridades para manter o coração funcionando. Então a gente tem que analisar, tem que ter isso muito claro numa lista, tem que ter uma lista de coisas que você vai pagar no seu mês, para você ver o que é prioridade para você, o que vale a pena pagar naquele momento, que não vai te deixar sem sangue, para não parar de bombear o seu coração naquele momento, certo? As pessoas confundem prioridade de pagamento com as contas básicas. Então, o que estou falando hoje a respeito das dívidas não é de conta básica, é prioridade naquele momento, naquele mês, o que você precisa fazer naquele momento. E qual a diferença entre prioridade de pagamentos para quem tem dívidas e as contas que são prioritárias, que são água, luz e tal. É diferente. Isso muda porque quem está com dívida tem que analisar. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu isso comigo e como que eu cheguei nessa conclusão. Eu tinha um comércio que era uma casa de carnes há muitos anos atrás, isso por volta de 2004, 2005. E lá chegou um dia que eu estava com problema e tinha que fazer os pagamentos e eu tinha que decidir o que eu ia fazer para manter a casa de carnes funcionando, o açougue, né, que a gente fala no Brasil, o açougue. O que eu ia fazer para manter o açougue funcionando? Ou eu comprava carne para vender, ou eu pagava a conta de luz. A conta de luz é uma conta que é prioritária, é prioridade, você tem que pagar a conta de luz. E a carne também era prioridade. E agora? O que eu vou pagar? Ficou isso na minha cabeça, falei, bom, eu tenho que pagar a carne, eu tenho que comprar carne, porque senão o coração para. A conta de luz era prioritária também. Mas a conta de luz a gente consegue ainda negociar, consegue alguns dias, consegue trabalhar, consegue faturar. Então você que está passando por dívida, você sabe que você, com mais alguns dias, você consegue ir arrumar um valor fora, consegue fazer um serviço extra e ir resolver aquela situação que ainda tem alguns dias. Então, prioridade de pagamento é o que nós estamos falando hoje aqui, é o que você tem que pagar naquele momento. Naquele momento você não pode deixar de pagar essa conta de maneira alguma. E com essa situação que aconteceu comigo na casa de carnes,
eu cheguei à conclusão de que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está com dívida, a gente tem que tomar cuidado, analisar e ter sempre muito, muito, muito claro. A gente sempre vai bater firme aqui no nosso canal que você tem que planilhar isso, você tem que colocar isso numa planilha. Você não pode ter medo, você tem que enfrentar, tem que ter coragem. Se não tiver coragem, você não vai sair dessa situação. Vai lá, planilha, coloca tudo no papel. E tem um vídeo aqui no nosso canal, acompanha no nosso canal, você vai ver um vídeo que fala sobre medo, para você perder seu medo. E isso é muito interessante. Quando você vai lá e faz a primeira vez, você resolve fazer, resolve planilhar, e isso dá muito, muito, muito resultado. E quais são os benefícios que você tem quando você começa a entender essas prioridades de pagamento? Você vai manter na sua vida a prioridade de pagamento que nós estamos falando hoje aqui é a respeito de prioridades para quem tem dívida, quem está muito endividado, que não consegue. Porque todo mundo sabe o que é prioridade. Você vai lá, conta de luz, e aquilo é o cartão. Olha, não posso deixar de pagar a internet. Sim, mas tem situações que a gente não consegue pagar mais nada. Você recebe lá, sei lá, 5 mil ou 2 mil reais por mês e você não consegue pagar mais nada. Mas você tem que escolher quais são as prioridades daquele momento para você não parar a sua vida, não brecar a sua vida. E assim, quando você começa a enxergar como lidar com isso, você começa a sentir os benefícios de manter o foco em resolver as suas dívidas e analisando quais são as prioridades de pagamentos momentâneos. Por quê? De repente você se pega numa situação que você precisa se renovar ou precisa de uma ajuda. Você precisa de contratar uma pessoa, mas você fala, poxa, eu não consigo pagar mais nada. Mas você sabe que se você não tiver aquela ajuda, se você não conseguir aquela ajuda, você não vai conseguir andar, não vai conseguir caminhar. E eu estou falando mesmo de um consultor. Se você não tiver um consultor para você te ajudar a regularizar a sua situação, você talvez não consiga sair. Então, quando você começa a enxergar as prioridades, é onde começam a aparecer soluções para resolver a sua situação, né? E qual que é o maior benefício quando você começa a enxergar que prioridade de pagamentos vai te ajudar, vai te manter vivo, vai te manter o coração, né, que é o que nós conversamos agora, vai manter o seu coração funcionando, que pode ser o coração da sua empresa, pode ser o coração da sua família, pode ser a sua casa, você manter a sua casa sempre em dia, manter com a luz, com a energia funcionando, manter com os passeios, manter ir num café, manter ir numa praça com tranquilidade. E para isso você tem que começar a enxergar o que é prioridade para você e naquele momento. Não é prioridade para o outro, porque tem muitos vídeos que a gente vê, a prioridade, todo mundo sabe o que é prioridade. Mas quando você está numa situação complicada, você tem que entender a sua situação e tomar cuidado para que o coração não pare, né? E como você pode fazer? Como você pode analisar? Você sempre vai ver, você sempre precisa analisar o que te faz levar a manter a sua vida em ordem, o que é bom para você, o que você pretende dentro da sua casa. Se você quer manter a sua casa tranquila, se você quer manter a energia ligada, se você quer manter a água, se você naquele momento precisa fazer uma compra de roupa porque vai ter um casamento e no casamento tem um contato que você precisa fazer. Depende, cada um sabe o momento e as prioridades que tem dentro da sua casa. E por onde você começa? E por onde começar? Aí você vai me perguntar, oh, Eduardo, mas como que eu começo? Não tem por onde começar. Isso é uma situação do momento. Você vai analisar naquele momento.
cada mês é de um jeito, cada dia é de um jeito. A gente sabe que tem dias de chuva, tem dias de sol, tem dias mais quentes, tem dias mais frios, então depende. Tem dia que você está bem-humorado, tem dia que você não está bem-humorado, tem dia que você acordou bem. Então, para quem está endividado, cada minuto é importante, cada hora do dia é muito importante. Então a gente tem que tratar dia a dia sem se desesperar, sem desespero, sem loucura, porque se você planilhar tudo, aquilo vai ficar mais calmo. É claro que ter dívida não é tranquilo, não é fácil para ninguém, mas se você enxergar, fica muito melhor. Se você começar a planilhar tudo que você tem, você vai saber o que é prioridade e o que você consegue fazer naquele momento. E eu vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso. Tive um cliente no nosso escritório, ele estava perdendo a casa dele, para o banco. Ele tinha a casa dele toda financiada e ele tinha um valor que ele gostaria de comprar um caminhão para trabalhar. Né? Eu tenho bastante contato com o pessoal de transportadoras, porque eu tive uma transportadora durante 8 ou 9 anos em São Paulo, e inclusive eu falo de algumas situações dessa transportadora aqui, que eu passei por alguns problemas, com dívidas nela, e esse rapaz veio me procurar no escritório. E foi uma situação interessante, porque ele queria comprar um caminhão, veio me perguntar como que ele colocaria esse caminhão para trabalhar, onde que ele colocaria o caminhão para trabalhar, e acabou me contando a situação dele, que ele estava com problema de pagamento na casa, ele já ia perder o apartamento, e aí ele começou a falar que tinha um valor, mas que estava prestes a perder o apartamento. E aí foi onde eu coloquei isso para ele. Eu falei, olha, você já parou para pensar nas prioridades? Porque você tem seu apartamento, a sua casa, onde a sua família se instala. Será que é o momento de você comprar o caminhão agora? O caminhão você não pode, se você liquidar a sua casa, colocar seu nome, tirar a negativação do seu nome, tirar seu nome do SPC e do Serasa, você consegue um financiamento, né? E você pega esse valor do caminhão que você juntou e liquida as parcelas da casa, coloca essa dívida em ordem e mantém a sua vida em dia. A gente tem que analisar quais são as prioridades. A prioridade para ele, naquele momento, depois que nós conversamos, ele falou, puxa, realmente, vou pagar, e depois a gente traça um plano para conseguir comprar o caminhão. E eu falei, muitas vezes você pode chamar alguém que está com o caminhão parado e de parceiro, então a gente tem que analisar, colocar no papel o que é melhor para a gente. E quem nunca passou por uma situação dessa de ter que escolher, ter que colocar na balança, o que eu vou pagar hoje? Pago isso ou pago aquilo? Não sei. Então, quem já passou por isso aí, né, eu tenho certeza que você já passou por isso, deixe seu comentário aqui, conte a sua história e a gente continua esse papo em outro lugar. Espero que vocês tenham gostado aqui hoje. Nós fiz uma gravação aqui fora, num lugar muito bonito aqui em Portugal. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui. Um grande abraço a todos. Coragem!